Olá, companheiros! É com muita alegria que estamos aqui hoje para falarmos sobre a imortalidade da alma. Gostaria de iniciar dizendo que a imortalidade da alma é um dos princípios do Espiritismo, que nos diz que nós vivemos antes do nascimento no corpo físico e sobrevivemos após a morte do corpo físico. No Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão 134 o seguinte: que é a alma? Um espírito encarnado. E na questão 134A, que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Na questão 149, encontramos a seguinte pergunta: que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Vejamos que interessante as perguntas no Livro dos Espíritos. Elas nos dizem que nós existimos antes de nascer no corpo físico e que vamos sobreviver, ou seja, voltaremos ao mundo dos espíritos após a morte do corpo físico. Nós somos espíritos imortais, que nascemos no mundo material como um estágio para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento. E é nesse estágio que nós passamos no mundo corporal, no nosso caso, o planeta Terra, é que nós vamos aprendendo a amar, aprendendo a desenvolver as nossas habilidades, a nossa inteligência e sermos melhores a cada dia. Nós vamos, através das encarnações, dando cada dia um passo adiante. E como espíritos imortais, nós somos matriculados por Deus, que é o nosso Pai maior no mundo da matéria. E para isso, nós utilizamos de um uniforme, que é o nosso corpo físico. E aqui, de encarnação em encarnação, nós vamos vivenciando experiências importantes para o nosso crescimento espiritual, ou seja, para que nós possamos progredir espiritualmente. Aqui no mundo material, tudo que vivenciamos são lições necessárias para o nosso aprendizado, onde nós vamos desenvolvendo o nosso potencial divino que existe em nós, como seres espirituais que somos e como filhos de Deus. Depende muito da nossa livre escolha, do nosso livre arbítrio. Nós podemos escolher por um caminho ou pelo outro, mas quando chegamos, ou seja, voltamos ao mundo espiritual, nós vamos colher tudo aquilo que fizemos neste mundo, onde estamos vivenciando as nossas experiências físicas. E é muito importante refletirmos sobre como estamos nos encaminhando no mundo em que estamos vivendo hoje. Quais são as nossas escolhas no dia a dia? O que damos mais importância? Como estão os nossos pensamentos, os nossos sentimentos? Porque tudo isso será uma aquisição nossa, onde levaremos para o nosso mundo espiritual, aquilo que nós adquirimos, enquanto virtudes, enquanto experiências que são intransferíveis.
Na pergunta 150, encontramos a seguinte questão: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E na pergunta 150b, tem a seguinte questão: a alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós vamos sobreviver após a morte do corpo físico e continuarmos como somos. Não vamos dar um salto na nossa evolução e nem vamos voltar para trás em nosso processo evolutivo. Vamos sair do nosso corpo físico da mesma forma que nós estávamos, ou seja, com os mesmos sentimentos, com os mesmos pensamentos, as nossas conquistas na ordem do conhecimento, na ordem do sentimento, na ordem da moral. Pois o mundo em que estamos é um mundo de passagem, estamos transitoriamente encarnados. O que são 20, 40, 50, 60 anos diante da eternidade do espírito? É muito importante nós refletirmos, pensarmos sobre os valores que estamos adquirindo em nossa existência. Quantas vezes perdemos o nosso tempo, as nossas horas em tantas questões materiais e esquecemos das mais importantes, que são os interesses de ordem espiritual. Tudo o que nós recebemos no mundo físico são recursos, instrumentos para que possamos utilizar a benefício de nós mesmos e a benefício do outro para promover o bem. Se somos portadores da palavra, podemos utilizar a palavra para crescer e para fazer os outros crescerem para o bem. Se somos administradores, podemos administrar para o bem. E se cuidamos do nosso lar, estamos ali inseridos para cuidarmos do nosso lar, promovendo a ordem e contribuindo e colaborando para a harmonia da Terra. A responsabilidade nossa é muito grande diante de tudo o que recebemos, porque após a morte do nosso corpo físico, nós nos encontraremos com aquilo que nós fizemos dele. O que nós fizemos do nosso corpo, da nossa oportunidade. Como utilizamos os recursos que recebemos? Utilizamos apenas para as nossas satisfações de ordem material? Ou aproveitamos o tempo e os instantes em que estivemos na Terra para promover o nosso próprio crescimento e contribuir para o crescimento do próximo? Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, uma passagem muito importante, que começa assim: tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse: Tu és rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei. Respondeu Jesus: Tu dizes que sou rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
Esta passagem está em João, capítulo 18, versículo 33 a 37. Quando Jesus afirma que o meu reino não é deste mundo, está dizendo que existe uma vida após a morte, ou seja, que a verdadeira vida está na vida futura, na nossa verdadeira pátria, onde nós nos encontraremos com a nossa essência divina, com a nossa essência espiritual. Deus, o nosso Pai, nos criou à sua imagem e semelhança. O que significa isto? Significa que nós temos dentro de nós a herança divina, a herança de Deus, que é o amor. Deus nos oferece cotidianamente as oportunidades necessárias para que possamos crescer, elevar, progredir através do ensinamento e da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Por isso, nesse instante, gostaria de convidar a todos para que possamos sentir dentro do nosso coração este amor que Deus deposita para cada um de nós, dizendo que não estamos sós. Graças a Deus.